peço, fala conosco, me usa, para que tenhamos um período produtivo de reflexão na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. É importante nós olharmos para o texto, nós entendermos que o texto está nos convidando a pensar sobre uma vida de santidade, a pensar sobre uma vida de conduta reta. O texto está nos chamando a atenção para que nós não venhamos pensar que a graça de Deus sobre a nossa vida, ela é a assinatura de Deus para nós vivermos fazendo a coisa errada. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, a graça está sobre a minha vida, então se a graça está sobre a minha vida, eu posso fazer o que eu quiser, não tem problema, afinal das contas Deus vai me perdoar. Não, não é assim. Não é desse jeito. Tanto que João, quando ele escreve à igreja, ele está chamando a atenção da igreja na condição de filhinhos, que filhinho nós sabemos, João 1,12, é aquele que recebeu Jesus como Salvador, como Senhor. Então, uma pessoa que recebe Jesus, ela é aceita na condição de filho. Então, ele está falando, Deus falando através de João, ele está falando com os filhos, com aquele que aceitou o plano, o projeto de salvação dele para a vida da pessoa. Eu escrevo essas coisas, que coisa? A Bíblia está escrita. As informações, o capítulo 1 de João e assim por diante, todo o contexto bíblico. A Bíblia está escrita para nós não pecarmos. Essa é a ideia da Bíblia. Essa é a ideia. Então, filhos, essas coisas estão escritas para que vocês não pequem. E aí, meu irmão, minha irmã, por mais que de repente nós tenhamos, e hoje tem tanta ideia, tanto pensamento, tem tanta fala sobre o pecado de uma maneira geral. Às vezes é até incentivado ao erro, ao engano. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós não podemos abandonar a Bíblia. E a Bíblia, ela nos ensina. A Bíblia está escrita para que vocês não pequem. Então, primeira coisa importante para nós pensarmos nesse momento, eu tenho a ajuda da Bíblia para que eu não venha a pecar. Se eu tiver alguma dúvida, a Bíblia diz que na dúvida há o pecado. Então, se eu tiver alguma dúvida, eu devo ir até a Bíblia e ver o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela me ensina, ela me fala a respeito daquela dúvida. E ela vai tirar a dúvida, e ela vai me ajudar, ela vai me auxiliar. Para quê? Para que eu não faça a coisa errada. A intenção é que nós façamos a coisa certa. A intenção de Deus é que nós sejamos pessoas que fazem a coisa certa. Faz a coisa certa em casa, com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o tio, com a tia. Faz a coisa certa em casa. A intenção da Bíblia é produzir em nós ações assertivas, acertadas, corretas. Essa é a intenção. Por isso é importante sempre nós entendermos assim, opa, pera lá, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou de Jesus, então hoje eu sou melhor do que ontem. Eu conheci a Deus, conheci a palavra de Deus. Não dá para a pessoa tá vivendo em Cristo há tanto tempo, de repente, há anos, há meses, há semanas, ou até mesmo há dias, e não ter melhorado em alguma coisa, e não ter revisto alguma coisa, e não ter se posicionado em alguma situação. Não dá. É uma coisa que fica difícil de alinhar com a palavra.
porque a Bíblia ela produz limpeza, ela produz transformação. Essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas pode acontecer da pessoa pecar. O pecado ele é um acidente. E às vezes acidentes acabam acontecendo. Às vezes a pessoa acaba dando um descuido, uma bobeira. Às vezes por um equívoco a pessoa acaba fazendo o que não é para fazer. E a sequência do versículo diz: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, temos a Bíblia para não pecarmos, mas existe a possibilidade de pecarmos. A intenção não é que venhamos a pecar, mas pode acontecer de nós pecarmos. E quando nós pecarmos, pastor? E se eu pecar? Eu pequei. E como faz, pastor? A Bíblia, a Bíblia. Você vê como a Bíblia ela é tão joia que ela nos adverte para uma situação, mas logo ela joga luz para aquela situação que pode vir a acontecer. Não é para pecar, mas e se você pecar? Bom, se você pecar, você tem um advogado. Como é o nome do advogado? Jesus. E esse advogado ele vai fazer o quê? Ele vai interceder por você. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Então, quem que é aquele que intercede por nós? Jesus. Ele intercede por quê? Porque vai ter o acusador acusando. O irmão, a irmã, olha, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, tal pessoa fez aquilo outro, e assim por diante. Vai ter. Não tem como ficar livre disso. Toda vez que nós pecarmos, nós teremos o acusador, que vai estar lá apontando o dedo e dizendo, olha lá, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, Beltrano fez não sei mais o quê, e tem o agravante disso, e tem o agravante daquilo, e assim, são as questões que existem e acontecem diariamente no mundo espiritual, no campo espiritual, e nós somos pessoas espirituais, amém? Já entregamos nossa vida para Jesus, passamos da condição de naturais para espirituais. Então, como espirituais, nós não devemos pecar, mas pode acontecer de nós pecarmos. E se nós pecarmos, nós temos um advogado. O nome do nosso advogado, Jesus Cristo. Ele vai interceder por nós. Ele vai conversar com o Pai a nosso respeito. Por isso a importância de nossa oração a Ele. Por isso a importância de nós confessarmos o nosso pecado. Por isso a importância de nós não guardarmos, não ocultarmos. Quando uma pessoa, ela procura um advogado, ela procura um advogado, o advogado, no lugar reservado, ele e o cliente dele, o advogado pede para que essa pessoa fale a verdade. Conte a verdade, para que o advogado possa saber até onde ele terá condição de defender aquela causa. De que forma ele vai elaborar a peça do processo para apresentar aquele processo diante do juiz. Então tem que falar a verdade para o advogado. Tem que falar a verdade. Falou a verdade para o advogado vai poder advogar aquela causa da maneira mais acertada possível. No campo espiritual não é diferente. Nós temos que confessar o nosso pecado, nós temos que falar direitinho o que é, o que não é, o que podia vir a ser e assim por diante. Filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês não pecarem, mas se pecarem tem um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. Temos um intercessor, Jesus Cristo, junto ao Pai. Verso 2 diz assim, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, outra coisa que é importante nós pensarmos juntos. Ele, o intercessor, o advogado, Jesus, ele é a resposta para o nosso pecado. Às vezes alguém pode dizer, mas o que eu fiz não tem saída, o que eu fiz não tem solução, a maneira como eu tenho vivido não tem o que fazer. Não, tem. Jesus é a propiciação. Ele é a resposta, ele é a solução, ele é aquilo que vai verdadeiramente trazer a solução de uma vez por todas para o problema. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados.
Mas é somente pelos nossos pecados. Quando nós pecamos, então aí nós temos um advogado. Quando nós fazemos uma coisa errada, aí nós temos um intercessor. Quando nós fazemos uma coisa errada, aí nós temos uma mão estendida vinda do céu até a nossa vida. E quando a outra pessoa errar, aí então não tem o que fazer. Amém? Amém? Amém nada. Quando nós pecarmos, nós temos uma mão estendida. Mas quando o irmão, a irmã, ou ainda que não seja irmão ou irmã pecar, a mão de Deus ela está estendida da mesma forma. É isso que diz a Bíblia. Ali, ó. Não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de quem? Todo mundo. Então, eu peco, sim ou não? Oi. Você peca, sim ou não? Seus pecadores. Todos nós pecamos. E glória a Deus que o nosso advogado, nosso intercessor, Jesus Cristo, ele é a resposta pelos nossos pecados, mas ele é a resposta pelos pecados daquele que está sentado do seu lado agora aí. Ele é a resposta pelo pecado daqueles que virão para o culto das 10h30. Ele é a resposta para os pecados daquele que virá para o culto das 19h. E ele é a resposta para os pecados daqueles que nem virão para o culto. Porque é pelos nossos, mas não apenas pelos nossos, pelos pecados do mundo todo. E isso aí é uma coisa que é tão joia, e nós devemos de entender e trazer para a nossa vida isso aí com tanta alegria, porque Deus ele nos ama, mas Ele não nos ama apenas, Ele nos ama, mas Ele ama o mundo todo, Ele ama todas as pessoas. E Ele estende a mão para todas as pessoas. Segue a leitura do texto, vamos ver o verso 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Então, quando eu estou obedecendo o mandamento, eu estou demonstrando que conheço Deus, que sei como Deus trabalha. Lógico que eu não vou saber na profundidade, porque a maneira de Deus trabalhar, ela vai além do nosso entendimento. Mas quando eu obedeço o seu mandamento, eu estou dizendo, não, eu sei, eu entendi, eu aprendi. É a mesma coisa de você sair na rua, alguém que você não conhece, que você nunca viu, não faz nem ideia de quem essa pessoa seja, diga para você, faça isso ou faça aquilo. Você não vai fazer o que ela está falando para você fazer. Nem te conheço. Mas uma pessoa conhecida se pede para você, faz isso, ou faz aquilo outro, você acaba fazendo. Por quê? Porque você conhece. A Bíblia ela ensina para nós assim. Nós fazemos, nós obedecemos, nós colocamos em prática a palavra porque nós conhecemos a Deus. Então nós aprendemos que nós somos pecadores, mas Deus nos ama, Ele tem plano na nossa vida, Ele quer que nós vivamos eternamente com Ele nos céus, mas nós somos pecadores, então é necessário da propiciação pelos pecados. Ele enviou Jesus, e Jesus morreu por nós. Eu tinha que aceitar Jesus, eu aceitei Jesus, agora, porque eu aceitei Jesus, eu sou um salvo, não sou um salvo porque eu sou bom, é Jesus que é bom e Jesus está em mim, é o Emanuel, que é o Deus conosco, né? Deus em nós, dentro de nós, agindo através da nossa vida. Tudo começa a fazer sentido para a nossa vida. Somos pessoas falhas, somos pessoas limitadas, somos pessoas pecadoras. Nós somos, quem está do nosso lado é igual, da mesma forma, é falho, limitado, é pecador, mas Deus é mais do que suficiente para todos nós, para trabalhar em nossa vida com misericórdia. Verso 4 diz assim, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Bom, eu conheço a Deus, eu sei de Deus, tchau. Só que não obedece. Quem diz que é mentiroso? A Bíblia. Por quê? Porque quando eu conheço, eu obedeço. Eu não obedeço quando eu não conheço.
ou se eu desobedeço por opção, então eu estou fazendo a opção de desobedecer, logo eu estou escolhendo fazer a coisa errada. Se eu estou escolhendo fazer a coisa errada, eu estou escolhendo pecar, e a Bíblia ensina para nós que ela está escrita para que eu não peque. Eu estou escolhendo afrontar Deus na minha ação, na minha atitude. A partir do momento que eu escolho afrontar Deus, eu vou ter as consequências da afronta que eu estou fazendo diante de Deus. Toda ação, ela traz uma reação. As nossas atitudes, elas trazem as suas consequências. Eu posso estar escolhendo fazer algo que vai trazer uma consequência desagradável. E isso é uma coisa importante para nós pontuarmos também. Que às vezes a pessoa ela escolhe fazer o que ela escolhe fazer, e aí depois ela vai trazer para si consequências que são desagradáveis. E aí ela não está disposta a arcar com as consequências. Tudo que eu faço de maneira deliberada, né? Escolhi fazer, ou tudo que eu faço de maneira que eu não imaginava, né? De maneira ignorante, quer dizer, sem saber, vai trazer consequências. E conforme as ações, conforme os atos, conforme as atitudes, elas trarão algumas consequências mais brandas, algumas consequências mais pesadas. E é em cima dessas consequências depois que muita gente tem dificuldade de seguir a sua vida. Por quê? Porque a consequência, ela às vezes acaba sendo pesada e a pessoa acaba não aguentando, não suportando o peso da consequência. E aí, com o peso da consequência, as acusações vindas a elas, seja da parte do diabo, que é o acusador, seja ela da parte de pessoas que estão à volta dela, essas acusações acabam tornando a vida da pessoa insustentável. A vida da pessoa totalmente desagradável. E aí aquela vida passa a ser uma vida sem graça, por causa da consequência do pecado. Mas a graça, ela é manifesta. E a graça, nós já conversamos disso, é Jesus. Verso 6 diz assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, nós estamos aqui afirmando, Santa Ceia, ela tem essa, entre outros pontos para nós pensarmos, ela tem essa intenção. Eu dizer, eu permaneço em Jesus. Eu estou, aquele que afirma que permanece nele, eu estou em Jesus. Passaram 30 dias e eu estou em Jesus. 30 dias atrás eu estava em casa. 30 dias depois eu estou no templo, mas eu estou em Jesus. Essa é a ideia da Santa Ceia. Enquanto Jesus não volta ou não nos leva, nós vamos dizendo aqui, eu estou em Jesus. Aquele que afirma que permanece nele, quando eu participo de Santa Ceia, eu estou afirmando, eu permaneço em Jesus. Só que quem afirma que permanece em Jesus, precisa ratificar a fala, né? Assinar embaixo da fala com ações. Aquele que afirma permanecer nele deve andar como ele andou. Eu estou em Jesus, ótimo. Como que eu sei se você está em Jesus ou não? Através da maneira como você tem andado, se portado no dia a dia. É no dia a dia em casa, é no dia a dia na empresa, é no dia a dia com os amigos, é no dia a dia com os irmãos em Cristo, é no dia a dia por onde quer que nós estejamos, a nossa conduta vai nos mostrar se nós estamos de fato ou estamos apenas de palavra. Uma coisa é estar de palavra, outra coisa é estar de fato. De palavra eu posso dizer, eu estou em Jesus, eu faço parte dessa igreja, daquela igreja ou da igreja tal. De palavra eu posso dizer tanta coisa. De fato, eu digo através das minhas ações, das minhas atitudes, o que eu sou de verdade. Se eu sou um cristão que obedece, que conhece, que anda e permanece nele, ou se eu apenas sou mais um entre tantos tagarelas que falam,
mas apenas falam e não fazem. Verso de número 7 diz: Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um novo mandamento, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Então, olha o texto. Eu não escrevo algo novo, estou falando com vocês algo que vocês já sabem. No entanto, algo novo está acontecendo. O que é? As trevas estão dissipando, sendo dissipadas, e a luz começa a brilhar. Quer dizer, uma pessoa em Cristo, ela começa a ter a história dela mudada, a história dela transformada. Por mais que de repente ainda alguma coisa não esteja encaixando na nossa vida, mas aquele que está em Cristo, a história dessa pessoa começa a ser mudada, começa a ser transformada. É interessante que o pastor Nelson falou na quinta-feira, ele falou algo que tem relação com isso que eu estou conversando com você agora, porque ele disse: o jeito que Deus vai fazer, nós não sabemos, o mar vai vir abrindo tal, e de repente o mar vem de lá para cá, a hora que vê o mar está aberto, pronto. Como que Deus opera a mudança, a transformação? Não sabemos, mas nós sabemos que Deus está trabalhando, produzindo em nós as mudanças necessárias, transformações, as condições para que possamos ser pessoas melhores cada vez mais. Olha, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Aí ele dá um sinal para todos nós podermos pensar junto. Bom, eu estou na luz, mas eu odeio meu irmão. Bom, então, quem está na luz não vai odiar o irmão. Vai entender o irmão, vai entender a irmã, vai entender as pessoas que estão à volta. Por quê? Porque todas as pessoas que estão à nossa volta na mesma condição que nós, de limitadas, de pecadoras, de pessoas que precisam da ajuda, do favor de Deus. Nós precisamos disso e quem está à nossa volta precisa disso também. E nós não podemos nos colocar na condição de juiz, de julgar esse, aquele ou aquele outro. Nós não podemos nos colocar na condição daquele que simplesmente se põe sobre o bem ou sobre o mal, e esse é um problema, e esse é um perigo que pode nos levar a cair no erro que o próprio Satanás, na condição de anjo de luz, caiu, do orgulho, da soberba. Quando eu começo a me encher de orgulho e achar que eu sou melhor do que esse, ou que eu sou melhor do que aquele, e assim por diante. Porque a Bíblia ensina para nós: quem está em pé, cuida para não cair. Então, quem afirma estar na luz, mas odeia o irmão, continua nas trevas. Então, eu preciso, pera lá, deixa eu pensar. Quem ama seu irmão, permanece na luz. Quem ama seu irmão, permanece na luz. Qual é a condição para eu permanecer na luz? É amar meu irmão, é amar a pessoa que está próxima, é amar as pessoas que fazem parte do meu dia a dia. E amar de que jeito? Amar entendendo que são pessoas que precisam tanto de Deus quanto eu. Amar entendendo que são pessoas que tropeçam tanto quanto eu. Amar entendendo que são pessoas que precisam da ajuda de Deus tanto quanto eu. Qual é a condição para eu permanecer na luz? Eu entender que quem está sentado agora do seu lado aí, aqui, entender que quem está aqui próximo a mim é pessoa que não está aqui porque não tinha o que fazer e veio distrair a cabeça dentro do templo, muito pelo contrário. Eu entender que quem está aqui nesse momento, quem acompanha através da transmissão, está aqui ou acompanhando porque precisa da ajuda de Deus e reconhece que precisa da ajuda de Deus. Alguém está entendendo a conversa? Diga amém. Irmão, irmã, igreja é lugar de gente que precisa da ajuda de Deus. Esse é o lugar, isso é a igreja. É lugar de gente que precisa da ajuda de Deus. E Jesus falou: o médico ele não vem para quem está são, o médico vem para aquele que está doente. Eu lembro, o André falou esses dias que a gente conversava, falou: para mim lá estava tudo meio
porque eu nunca tinha ficado doente, nunca tinha ido para o hospital, nem nada. Então, para ele era tudo novidade, até aquele momento, quando ele entendeu que ele também estava dentro do hospital, na mesma condição que os outros doentes, e os médicos estavam ali para cuidar dele, tanto quanto estavam ali para cuidar dos outros tantos doentes. Jesus falou disso, não vem, o médico não vem para quem está são. Quem está são não precisa de médico. Quem é bom o suficiente não precisa de Jesus. Quem consegue se resolver sozinho não precisa de Jesus. Pode se resolver sozinho e se resolver bem aqui na terra. O negócio é depois, né? Para se resolver sozinho para ir para o céu, aí não vai dar. Mas aqui na terra dá para se resolver bem. Mas a pessoa que ela entende, não, eu preciso de um médico, eu preciso de alguém que me entenda e que me ajude. Essa pessoa ela vai viver a vida dela bem e ela vai entender que do lado dela, o André me mandou pedindo ajuda, oração para um paciente que estava do lado dele lá no quarto. Eu não lembro o nome da pessoa, mas foi pedido a oração, porque a pessoa que estava do lado lá estava passando mais apertado do que ele. O doente pedindo ajuda para o outro doente. É assim que é. É interessante que é assim que é. Você está no quarto, não sei se você já teve essa experiência que não é das mais agradáveis, está num quarto de hospital, e você está ali, você não está bom, mas do seu lado tem alguém que de repente está até pior do que você. E às vezes você tem que ajudar a pessoa que está no quarto do seu lado. Às vezes você tem que chamar, enfermeira, enfermeira. E dá um desespero, porque às vezes você vê a pessoa passando um aperto ali, você não sabe o que fazer, e aperta aquela campainha, acende a lâmpada e não vem ninguém. E você fica, enfermeira! É assim. É assim que acontece dentro do hospital, é assim que tem que acontecer conosco no dia a dia, na nossa vida em Cristo. Verso 11: quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Quem cegou? A treva. Cegou por quê? Porque não ama o irmão. A pessoa está cegada. A pessoa não está entendendo. Ela não está entendendo o contexto da vida em Cristo. No contexto todo da nossa vida em Cristo, todos nós somos pecadores. Isso é importante nós irmos resumindo, finalizando a nossa conversa da manhã de hoje. Dentro do contexto da vida em Cristo, eu não sou melhor do que esse, que não é melhor do que aquele, que não é melhor do que aquele outro. A minha família não é melhor do que a outra família, que não é melhor do que a outra família, que não é melhor. Não existe isso. Em Cristo, não. Em Cristo todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus, e em Cristo todos nós devemos fazer igual é feito lá no hospital, no quarto do hospital, onde um doente grita pedindo ajuda para o outro doente. Em Cristo é assim. Isso que é um desafio, né? Na verdade é um desafio, não é algo simples. Porque às vezes o nosso eu, o nosso ego, ele vai querer o quê? Ele vai querer nos colocar na condição de melhor do que o que está do nosso lado. Mas não. Nós, vamos falar assim, nós somos iguais, para não dizer piores do que quem está do nosso lado. Porque às vezes nós pensamos que somos melhores e somos ainda piores do que quem está do nosso lado. Vamos finalizar fazendo a leitura do verso 12, e assim nós vamos nos organizando para a Santa Ceia. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados, olha aí, aqui eu fecho a conversa. Eu lhes escrevo porque os seus pecados, o que está escrito ali? Os seus pecados o quê? Mas eles foram perdoados graças a quem? Graças ao nome de Jesus. Então, pronto. É porque eu tenho uma condição financeira, minha condição financeira, não é por causa da sua condição financeira. Mas é que o meu olho é um olho claro, quando eu saio no sol ali, até dói meu olho. Grande coisa. É porque o meu cabelo, não tem problema do seu cabelo. Não, mas o meu carro, grande coisa. Na minha casa não mudou nada. Você é perdoado por causa do nome
de Jesus. Eu sou perdoado, nós somos perdoados por causa de Jesus. Se nós entendermos isso, nossa vida fica mais tranquila para viver. Nós vamos procurar entender as dificuldades das pessoas que estão à nossa volta, assim como também as pessoas que estão à nossa volta vão entender as nossas dificuldades, e nós vamos ajudando um ao outro, até que nós possamos chegar no céu. Diga um amém, diga um graças a Deus. Quero orar com você. Se você pode ficar sentado mesmo, irmão, que eu oro com você, e assim nós vamos nos organizando para a Santa Ceia. Agora é a hora do quê? De orar a Deus em cima da palavra. Pastor, eu vim para cá hoje para ouvir que eu sou pecador. Sim, você veio para cá para ouvir que você é um pecador. E que Jesus, Ele te perdoa. Não é porque você é legal, porque você é bom, porque você tem dinheiro ou porque você não tem dinheiro. Ele te perdoa, não é porque você mora aqui, ali, lá ou acolá. Ele te perdoa porque Ele te ama. E Ele tem um plano, um projeto de salvação para você e para a sua família. É isso. Ah, pastor, mas eu pensei que era porque eu era melhor do que esse. Não, você não é melhor do que ninguém. E talvez, se for olhar, você é até pior. Então, deixa esses pensamentos, essas ideias, que são ideias que são provenientes da ação da carne, deixa de lado. Agarra a palavra. Você permanece nele? Então, você anda nele. Se você permanece em Jesus, você vai seguir andando em Jesus. Pronto. É isso daí. E como que eu sigo com Jesus? Eu sigo vivendo e entendendo que eu sou pecador, que eu sou falho, não mereço, mas Ele me ama. E pronto. Não é porque eu sou